E a gente está na última palestra hoje sobre as últimas coisas, a segunda metade do estudo das últimas coisas, que são as doutrinas do final, né? Final da nossa vida, o após a vida e o final do mundo. A Bíblia tem resposta para tudo isso. É o único livro que realmente sabe o que vai acontecer no futuro e que diz tudo o que vai acontecer no futuro. Então nós falamos sobre o céu e o inferno, falamos sobre o estado intermediário, mas agora falamos um pouco sobre a volta de Cristo e vamos relembrar somente esses 4 acontecimentos incríveis que ocorrerão no chamado Dia do Senhor. A Bíblia fala que só existe um dia do Senhor, nunca fala em mais do que um dia do Senhor. É mais uma evidência de que não pode haver várias manifestações, várias voltas, várias ressurreições, vários juízos, porque a Bíblia fala no dia do Senhor. Então, 4 acontecimentos incríveis. Quem lembra? Quem pode dizer aí, pode falar alto, o que vai acontecer na volta de Cristo? Quem pode chutar aí algo que vai acontecer? Chutar não, dar o seu palpite certo, né? Que vai acontecer na volta de Cristo. Ressurreição dos mortos. Primeiro fato que vai acontecer na volta de Cristo. Isso na ordem cronológica, nós estamos fazendo na ordem que vai acontecer no tempo. Primeiríssima coisa, depois que ele aparecer nos ares, é a ressurreição dos mortos. E o segundo acontecimento, quem lembra? Exatamente, o arrebatamento da igreja. Os mortos vão ser ressuscitados e logo a seguir a igreja será arrebatada. Terceiro acontecimento. Ninguém? O julgamento da humanidade. O juízo final. Então o Senhor vai chamar toda a humanidade à sua presença. Juízo final. Então veja como tudo tem uma lógica. Ressurreição dos mortos, para que todos sejam julgados vivos. Arrebatamento da igreja, porque os que estão vivos na terra precisam se unir à igreja no céu. No julgamento da humanidade, toda a humanidade é trazida à presença do Senhor. E o último, a regeneração do universo. A gente usa essa palavra regeneração porque o Senhor Jesus ele falou, quando acontecer a regeneração, e Pedro falou na restauração de todas as coisas. Regeneração aqui não tem nada a ver com novo nascimento, não. Aí quer dizer o seguinte, a recriação do universo, tá? Regeneração do universo, quer dizer, o universo criado novamente. Então, esses 4 acontecimentos incríveis ocorrerão e nós vamos vê-los um por um com mais detalhes. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Uma doutrina exclusiva do cristianismo, né? O islamismo também fala sobre isso, mas o islamismo nada mais é do que uma falsificação muito pobre do cristianismo. Porque o que aconteceu foi que Maomé, ele conhecia o cristianismo e ele pegou algumas ideias que já eram trazidas no Velho Testamento e no Novo Testamento e copiou e colocou lá no Alcorão dele. Então, a única religião que realmente ensina a ressurreição dos mortos, original, é a religião da Bíblia, começando no Velho Testamento, depois no Novo Testamento. Ressurreição dos mortos. Então, vamos ver. Cristo ressuscitará todos os mortos. Por que eu coloquei a palavra todos? Porque existem pessoas que ensinam que somente os cristãos ressuscitarão. São os chamados aniquilacionistas. Testemunhas de Jeová, adventistas e algumas outras seitas ensinam que quem não for cristão será aniquilado, será destruído. Então, deixará de existir. E eles então ensinam que somente os cristãos vão ressuscitar, mas isso não é verdade. Eu acho o cúmulo como as seitas elas negam os textos bíblicos para inventar as suas doutrinas. Abre em João capítulo 5, por exemplo. João capítulo 5.
Irmão, todo ensino que negar algum texto bíblico, você pode saber que ele é heresia, é mentira. João capítulo 5, verso 28. 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, esse texto é muito claro, e qualquer pessoa que disser que não há ressurreição dos ímpios está negando a Escritura. Que Jesus está dizendo aqui que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos, e esse não é o único texto, mas se fosse o único texto já era prova suficiente. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Então Cristo vai ressuscitar todos os mortos. Não haverá um morto que não vai ressuscitar. E Paulo disse lá em Atos, falando a um dos governadores, pois que julga-se coisa incrível que Deus ressuscite mortos? Quer dizer, Paulo estava falando o seguinte, vocês acham que é difícil para Deus ressuscitar mortos? Vocês estão de brincadeira, né? As pessoas ficam zombando dos cristãos, dizendo assim, como que pode ressuscitar morto? Teve gente que explodiu na bomba atômica, teve gente que desintegrou e partiu em 1000 pedaços, como é que vai ressuscitar morto se não tem mais corpo, não tem mais nada? Aquele que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra não pode reunir células novamente e formar um corpo? Gente, presta atenção numa coisa, quem acredita em Gênesis 1, acredita no resto todo da Bíblia. Porque aquele que disse, aquele texto que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, gente, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser fazer. Ele criou o universo do nada, pelo poder da sua palavra. Nada é difícil para Ele. Ele diz na sua palavra, haveria alguma coisa difícil para mim? Nada é impossível para Deus. Ressuscitar mortos para Deus é tranquilo. Para a gente é impossível, mas para Ele, aliás, nem para a gente, nem para anjo, para ser nenhum, só Ele tem essa capacidade. Então, todos os mortos vão ressuscitar. Os cristãos receberão corpos glorificados e eternos. Abra em Filipenses capítulo 3, por exemplo. Filipenses 3. Os cristãos vão receber corpos glorificados e eternos. Filipenses 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós vamos receber um corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo, igual ao corpo de Cristo, depois que Ele ressuscitou dos mortos. Então está aí, corpos glorificados e eternos, corpos que não envelhecem, que não deterioram, corpos que não se desgastam. Os incrédulos também receberão corpos eternos, mas não glorificados. Verdade, corpos para sofrerem eternamente. Uma lástima, uma tristeza, mas eles haverão de ressuscitar também, receber corpos também indestrutíveis, mas não glorificados. Arrebatamento agora. Falamos da ressurreição dos mortos, agora o arrebatamento. Os cristãos que estiverem vivos no dia do Senhor serão elevados aos céus. Então, no mesmo dia, Cristo vai ordenar e os mortos vão ressuscitar. E quem estiver na terra vivo, que for cristão, vai ser elevado aos céus. Aí algumas pessoas falam, você está brincando, né? Pessoas voando para o céu, assim mesmo, voando. Meu amado, a Bíblia
fala de milagres. Se você não acredita em milagres, nem cristão você é. Então, se você não crê no sobrenatural, você não se converteu ainda. A Bíblia é cheia do sobrenatural, é cheia de milagres. Então a Bíblia diz claramente que os cristãos serão arrebatados, elevados aos céus, assim como Enoque foi arrebatado, como Elias foi arrebatado, e o Senhor foi arrebatado, mas depois de ressuscitar. Enoque e Elias não morreram, subiram vivos, uma representação do que vai acontecer no arrebatamento. Já o Senhor morreu, ressuscitou e depois subiu também aos céus, numa amostra do arrebatamento. Então, os cristãos que estiverem vivos no dia do Senhor serão levados aos céus. Agora, não vai ser, é por isso que eu digo, a forma como eu creio e como todos os amilenistas creem, a maior parte dos teólogos históricos acreditam, tudo vai ser num dia só. Então não vai haver arrebatamento secreto, não vai haver esse negócio de a igreja ir embora e o mundo continuar. Tudo vai acabar num dia só. A hora que houver o arrebatamento, vai haver logo depois o juízo final. Não vai sobrar nada mais, não. Tudo vai terminar na ressurreição dos mortos, no arrebatamento, no juízo e na criação do novo céu e da nova terra. E acabou. Esse é o dia do Senhor. Os homens é que, com algumas interpretações, inventaram alguns juízos, algumas vindas de Cristo, alguns arrebatamentos, algumas ressurreições, mas a Bíblia não fala dessa forma. Então, os cristãos que estiverem vivos vão ser levados aos céus. Seus corpos serão transformados. No momento que eles forem elevados, haverá um outro milagre. Eles vão receber um corpo glorificado, sem passar pela morte. Pensou se Jesus viesse na nossa geração, que lindo, a gente não morreria. A gente seria elevado e no momento do arrebatamento, nosso corpo transformado pelo poder de Deus, já subiria glorificado, da mesma forma que quem ressuscitou. O corpo de quem ressuscitou e de quem será arrebatado será o mesmo, não haverá diferença. Então, os corpos dos cristãos que forem arrebatados no dia do Senhor serão transformados e também glorificados com corpos eternos. E encontrarão o Senhor nos ares. É uma outra passagem que dá a entender que Jesus nunca vai pisar essa terra antes que ela seja recriada. Vamos encontrar o Senhor nos ares. Então, a cena dá a entender que o julgamento do juízo final será lá em cima na atmosfera, não será no chão. Veja em 1 Tessalonicenses, que é logo depois de Filipenses aí, tem Colossenses, aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, para que você veja a passagem bíblica que fala a respeito disso. E vocês notam que essa passagem, ela fala da ressurreição e do arrebatamento como um evento só e único. Os pré-milenistas acreditam que haverá um arrebatamento e uma ressurreição, mas anterior ao milênio, anterior à vinda gloriosa, uma confusão. Mas aqui mostra como sendo tudo realmente num dia só. Olha só, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não quero que vocês, irmãos cristãos, fiquem tristes com os cristãos que estão morrendo, da mesma forma que os ímpios ficam, como se vocês não tivessem nenhuma esperança. Para com isso. Toda a esperança do cristão realmente começa na sua morte. Então, não é assim. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Que está dizendo o seguinte: se a gente estiver vivo, Jesus vier na nossa geração, nós não vamos na frente dos mortos.
Porque as pessoas estavam pensando, os cristãos morreram, Jesus vai voltar, e os cristãos perderam a bênção da vinda do Senhor. Ele falou, não, os que estão vivos não vão na frente não. Olha só o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está vendo? A igreja é arrebatada para encontrar o Senhor nas nuvens, encontrar com Ele nos ares. Ele não pisa essa terra. Vai ser lá em cima. Então, está aí. Encontrar o Senhor nos ares, com corpos transformados, os mortos primeiro e nós vivos segundo. Mas isso assim, rápido. Não quer dizer que os mortos vão e a gente vai ficar esperando para depois. Não, não. Eles vão e logo a seguir os vivos. Juízo final. Então você entendeu o que é arrebatamento, né? Se você quiser acreditar no arrebatamento secreto, você pode acreditar. Eu já falei que isso não é heresia, isso é interpretação teológica, uma corrente. Se você acha que o arrebatamento vai ser secreto e o mundo vai continuar, isso é uma opinião sua e que milhões de pessoas também acham assim. Agora eu estou passando a opinião da igreja, da tradição histórica da igreja e da grande parte da igreja até chegar ao século XX. Tá? E o que eu creio que seja o que a Bíblia diz. Mas se você discordar não tem importância. Agora, eu vejo dessa forma, arrebatamento só no dia do Senhor e de forma visível, para todo mundo ver os cristãos subindo nos ares. Juízo final. Depois do arrebatamento, da reunião, da ressurreição dos mortos, juízo final. Cristo se assentará no grande trono branco e julgará todos os homens, todos os seres humanos vivos e os que tiverem morrido ressurretos vão comparecer ante o tribunal de Cristo. Ninguém ficará de fora. Suas obras serão julgadas. A Bíblia fala que Deus vai julgar as obras. Obras não só no sentido de feitos, mas Deus também vai julgar palavras e pensamentos. Ele conhece os pensamentos, ele conhece as palavras e conhece as obras. Na ordem de importância, em relação à humanidade, pensamentos, depois palavras, depois obras. Por quê? Porque os pensamentos não atingem ninguém. Palavras já ferem. E as obras muito mais. Então, todas as obras serão julgadas. Todos vão ser avaliados um por um, que fizeram a vida inteira. O que determinará o destino de cada um será o que fizeram com a luz recebida. Esse assunto é um pouco difícil, um pouco complexo. O que vai determinar a condenação ou a absolvição de alguém? Alguém poderia dizer assim, o que fizeram com Cristo. Não, não é bem assim. É verdade que João 3,18 diz que quem crê nele não é condenado, e quem não crê já está condenado. Mas não é só o fato do que fizeram com Cristo. Por quê? Porque talvez, se somar tudo, talvez mais de 2/3 de toda a humanidade nunca ouviram falar do nome de Cristo. Em todos os tempos, vamos dizer assim. Talvez, vamos dizer, menos um pouco, então, metade. Eu sei que são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Cristo. Então, se o julgamento fosse baseado no que fizeram com Cristo, então essas pessoas seriam inocentadas, porque elas nunca conheceram Cristo, o que não é verdade. A Bíblia fala que só há salvação em Cristo, e quem nunca ouviu falar de Cristo está perdido, e vai ser julgado conforme a luz que recebeu. O que se quer dizer com isso? Romanos capítulo 1 fala que a criação,
ela é prova suficiente da existência de Deus. E em vez das pessoas reconhecerem Deus como um ser que elas não conhecem bem, mas que elas veneram e respeitam e sabem que criou o universo, não. Elas inventaram deuses para si mesmas. Deixaram de entender a revelação como um Deus criador e poderoso que fez todas as coisas e começaram a servir a répteis, animais e homens e anjos e santos, e começaram a fazer deuses falsos, com isso chamando para si a condenação. Então as pessoas que receberam, vamos dizer assim, somente a luz da criação, vão ser julgadas e condenadas. Agora, aqueles que receberam a luz do Evangelho, que ouviram falar de Cristo, vão ser julgados e condenados com mais severidade. E aqueles que estavam sempre na igreja ouvindo o Evangelho todo domingo e não creram, aí o julgamento vai ser pior ainda. Quanto mais luz a pessoa recebeu, mais castigo ela receberá. Maior será a sua punição. Esse é o ensino. Irmãos, não existe salvação sem conhecimento de Cristo. Isso é ensinado em muitos lugares. As pessoas falam assim: quem nunca ouviu falar de Jesus vai ser salvo porque não teve a oportunidade. Abre Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo 13. Olha o apóstolo Paulo falando: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aí o que ele está falando. Como que a salvação chega? Através de se invocar o nome do Senhor. Somente assim uma pessoa é salva. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, para que não haja dúvida, olha o restante do texto, as perguntas que Paulo fala. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão daquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O que ele está dizendo? O povo pagão precisa invocar o Senhor para ser salvo, e vai invocar como se não conhece? Como vai conhecer se ninguém vai lá? Ninguém vai lá, e como vai haver pregação se ninguém vai lá? Como que vai ser isso? Então olha a preocupação do apóstolo Paulo. Não há salvação sem Cristo. Tá? Outro fator que prova que todas as pessoas sem Cristo serão condenadas, mesmo aquelas que nunca ouviram, é que a Bíblia fala que o ser humano, quando ele nasce, ele já está condenado. Ele já traz consigo o pecado, já é culpado do pecado, e quando ele atinge a idade do raciocínio, ele já está condenado. A única exceção seria para as crianças pequenas que não têm raciocínio. As crianças dos países que não conhecem a Cristo, elas, pelo entendimento bíblico, são salvas. Por quê? Não porque merecem, nenhuma criança merece ser salva, nenhum ser humano merece ser salvo, mas são salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Porque até as crianças, quando nascem, já precisam de que algo cubra o pecado delas. Porque as crianças são inocentes, mas não são puras. Há uma diferença. Inocência significa que uma pessoa não sabe o que está fazendo. Pureza significa que a pessoa não erra. Uma criança de alguns meses de idade, ela já é capaz de ser egoísta, orgulhosa, vaidosa e agressiva. O ser humano já vem pecador. Então, por causa da bondade e da graça de Deus, o sangue de Cristo cobre o pecado das crianças. Por isso que Jesus falou: das tais é o reino dos céus. Ele falou: não impeçam as crianças de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então ali ele está demonstrando que as crianças são salvas, vamos dizer assim, se morrerem crianças. Entendeu? Por exemplo, uma criança de 4 anos, 3 anos, morreu, foi salva. Agora, se ela crescer
e se tornar de 10, 11, 8, 9, 10, depende. Cada criança tem uma idade, uma maturidade, a gente não sabe exatamente o tempo, Deus é que sabe. Atingiu a capacidade de escolher entre o bem e o mal, já está debaixo do juízo divino. Se essa criança de 4 anos se torna um adolescente, já está perdido. E se não tem Cristo naquele país dela, e ela morrer, está perdida. É por isso que existem missões, irmãos. E é por isso que a gente ora. Essas nações que nunca ouviram falar de Cristo, todos estão perecendo. Tá? Então o julgamento será conforme o que a pessoa recebeu. A criação, depois você lê em casa Romanos 1. A criação de Deus é luz suficiente para que o homem pudesse pelo menos reconhecer a Deus, mas por causa do seu pecado ele não reconheceu, e Deus o condena por isso. Continuando o julgamento. Incrédulos serão condenados por suas obras más. Eu falei que cada um será julgado pelas suas obras, né? E os incrédulos serão condenados por suas obras más. Obras más não quer dizer só assassinato, roubo, não. Qualquer violação da lei de Deus são obras más. Qualquer coisa. Os incrédulos serão lançados no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. É o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Isso. Os incrédulos sofrerão eternamente. Não, eu falar isso daqui a pouco. Abre Apocalipse 20. Apocalipse 20 para você ler a passagem que fala isso. Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o que diz a palavra do Senhor. Então, serão lançados no lago de fogo, que é uma ampliação do inferno, vamos dizer assim, com o diabo e os seus anjos. E lá serão, como a gente vai ver aqui, sofrerão eternamente, sem nenhuma possibilidade de reverter sua situação. Irmão, não há segunda chance para quem morre sem Cristo. Tira completamente isso da sua cabeça. Por isso que o cristão não faz nenhuma... O cristão já não faz missa, né? Porque missa é heresia. Mas a gente não faz vamos dizer assim, um culto de 7º dia, um culto de 1 ano, um culto de 1 mês. Por quê? Porque nada pode ser feito por uma alma que morre. Quando a gente vai a algum enterro, eu que falo muitas vezes nos enterros, eu não oro pelo morto, eu oro pela família. E, inclusive, se o morto era ímpio, eu procuro até evitar falar dele, para não constranger o restante da família, não fazer a família sofrer mais ainda. Mas eu falo do Evangelho. Agora, não há nenhuma esperança para quem morreu sem Cristo. Nenhuma. Não há purgatório, não há nenhum perdão final, não há nenhuma salvação final. Todos serão lançados no lago de fogo e fechados ali para sempre. Isso é desesperador, isso é terrível, mas é a verdade divina. Mas as pessoas procuram esquecer essa parte aí, deixar isso para lá, né? A igreja moderna procura evitar falar desse assunto, até pensar sobre isso, ou divulgar isso, em completa desobediência à palavra de Deus. Nós temos que alertar as pessoas sobre isso, com muito amor, com muito carinho,
Mas nós temos que alertar as pessoas sobre isso. Foi por isso que Cristo morreu. Esse é o juízo final. Cristãos serão absolvidos apenas por causa da morte de Cristo em seu favor. Presta atenção nisso. Nenhum cristão será absolvido por causa das obras. Diz o texto que todos serão julgados pelas obras. Mas não são as obras que justificam ninguém. Nenhum cristão irá para o céu por causa dos seus feitos. Mas ele irá para o céu somente porque Cristo morreu por ele. Preste atenção nisso, irmão. Porque quem não entende isso se torna orgulhoso. Não, eu estou fazendo grandes coisas para Deus, na igreja de Deus, e no dia do juízo, Deus vai ver minhas obras e eu vou ser salvo por causa delas, porque eu fiz muita coisa na igreja. Não. Todos entrarão no céu por causa do sangue do Cordeiro e somente por causa disso. Presta bem atenção nisso. Agora, suas obras comprovarão a veracidade da conversão deles. Aí que está o equilíbrio. Porque alguns não entendem. Espera aí. A Bíblia fala que você é salvo pela fé, mas você vai ser julgado pelas obras. Como é que é isso? Então são as obras que vão salvar ou é a fé? O equilíbrio é esse. O cristão ele é salvo pela fé. Mas no dia do juízo final, quando as obras forem avaliadas, vai ser mostrado à humanidade que os cristãos tinham verdadeiras boas obras, que autenticavam a conversão deles. O que eu quero dizer com isso? Pessoa que diz que é cristã e não tem boa obra, vai ser condenada no dia do juízo final. Qualquer pessoa diz que é cristã, mas é mentiroso, é desonesto, imoral, maldoso, enganador. Quando a obra for avaliada, vai perecer, vai ser condenado. Veja bem, do momento que você foi convertido para frente, tem que ter havido uma mudança nas obras. Se não houve mudança nas obras, se as tuas obras são as mesmas de antes, não houve salvação, e no dia do juízo suas obras vão ser declaradas e você vai perecer. É por isso que as obras são importantes. Tem gente que acha, eu sou salvo pela fé, as obras não importam. Importam sim. Importam sim. Porque as obras provam se a pessoa é crente ou não. Olha que coisa séria. Rapaz, o que tem de evangélico hoje que acha, não, eu estou na igreja, sou irmão, a paz do Senhor, e vive numa picaretagem, numa malandragem, numa safadeza, e acha que vai para o céu? Não. A verdadeira fé transforma a pessoa. E é isso que vai ser mostrado no juízo. Quando todos os evangélicos comparecerem diante do trono, uma boa parte deles vai ser jogado para o lado esquerdo. E aí vão dizer, peraí, Senhor, eu professei o teu nome, eu fiz tanta coisa. Afaste-se de mim, vocês que praticam o pecado. Então as obras são muito importantes. Não pensa que porque você é cristão, tua vida não será avaliada. Eu já fui perdoado de todos os pecados. Sim, já foi. Mas se você vive no pecado, então não houve perdão. Quando alguém é perdoado, ele não vai viver no pecado. Então isso é muito sério. Por isso que a Bíblia ensina a gente a temer a Deus. Temer a Deus. Agora, vamos colocar assim, você é um cristão de verdade, você foi aprovado nas obras lá, mostraram que você é cristão, você entrou no céu. Tudo bem? Ainda não. Olha só. Haverá também o julgamento do povo de Deus. Eu disse que havia um julgamento só? Sim, um juízo final só. Mas há um outro julgamento. O julgamento do povo de Deus. Esse julgamento já provavelmente dentro da Nova Jerusalém, talvez. Ou mesmo, o certo é que depois que os ímpios tiverem sido banidos, aí o Senhor vai tratar com a igreja dele.
O julgamento do povo de Deus. Você pensou que não ia ter julgamento para você? Vai ter. Serão avaliados a obediência aos mandamentos e o aproveitamento dos dons. Olha o que vai ser avaliado quando a igreja for comparecer diante do Senhor. O quanto você obedeceu ou procurou obedecer a palavra de Deus, o quanto você levou a sério os mandamentos de Deus e o como você aproveitou os dons que Deus te deu. É aí que entra aquelas parábolas, né? Quanto você aproveitou os dons que Deus te deu. Se você aproveitou bem, ótimo. Se você negligenciou, isso é mal. Veja bem, haverá recompensas e repreensões nesse julgamento. Esse julgamento não vai mais condenar ninguém ao inferno, mas haverá pessoas que vão receber os galardões, que são as recompensas, e haverá também repreensões. Veja, por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo, falando da obra dos obreiros cristãos, ele fala no versículo 12, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Que dia é esse? Dia do juízo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Veja, ele coloca dois grupos de obras. Umas obras de ouro, prata e pedra preciosa, e outra obra de madeira, feno e palha. Veja bem, ouro, prata e pedras preciosas, quem fabricou? Deus. Deus é que faz o ouro, prata e pedras preciosas. E a madeira, o feno e a palha? Quem é que faz? O homem. Agora, os dois jogados no fogo, como ele diz aqui, o dia do juízo será como um fogo. Quando você joga no fogo ouro, prata e pedra preciosa, o que acontece? Eles ficam mais valiosos ainda. Agora, se você joga madeira, feno e palha no fogo, o que acontece? Destruído, desaparece, não é? Então veja no verso 14. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Está vendo aí? Esse texto é claro. As obras que uma pessoa faz, os dois são cristãos. Deus deu coisas para cada um fazer. Um faz com dedicação, outro é negligente. O fogo do juízo vai examinar a vida de cada um e a obra de cada um. Um receberá galardão, recompensa, se as obras forem de ouro, prata ou pedra preciosa, e o outro vai sofrer detrimento, que significa prejuízo, mas ele vai ser salvo, todavia, como pelo fogo. Que expressão estranha, né? Sabe o que quer dizer mais ou menos? Que a pessoa vai passar de raspão. A pessoa vai passar assim, quase que como beirando o inferno. Quer dizer o seguinte, que a pessoa vai ser salva pela graça de Deus e pelo sangue de Cristo, mas ela realmente não contribuiu em nada com isso. Em nada. Então, preste atenção numa coisa. As recompensas e o prejuízo, a Bíblia não esclarece qual vai ser. A Bíblia fala que haverá recompensa, galardão para aqueles que se dedicam a Deus, mas não diz qual será. E também não sabemos que tipo de prejuízo uma pessoa pode ter no céu, porque o céu vai ser um lugar maravilhoso. Então, como uma pessoa terá prejuízo no céu? É meio difícil de analisar, de entender. Eu acredito que uma especulação seria que a pessoa vai passar vergonha diante do Senhor. Vai encarar a face do Senhor, vamos dizer assim,
desagradável para tal pessoa. Vai olhar assim, meio que aquela face carrancuda para aquela pessoa, e ele vai passar aquela vergonha pública, vamos dizer assim. Talvez, não sei. Eu sei que esse prejuízo não vai chegar a afetar a alegria que a pessoa terá no céu, porque a Bíblia fala que todos no céu vão ter alegria plena. Mas, de alguma forma, essa pessoa vai perder. E quem for fiel a Deus, nas suas capacidades, vai receber recompensa. Agora, nós não temos que trabalhar para Deus por causa disso. Nós temos que trabalhar para Deus porque nós o amamos. Nós não temos que trabalhar para Deus porque vamos receber uma recompensa. Agora, nós temos que vigiar, sim, a nossa negligência e pensar, o Senhor vai nos cobrar. Eu, como pastor, a Bíblia fala que eu vou ser cobrado mais do que todo mundo. Tiago fala, muitos de vocês não queiram ser mestres, sabendo que vão ter um juízo maior. Então, o meu medo, às vezes, que eu tenho medo, acho que todo cristão deveria ter medo disso, é encontrar o Senhor e Ele não olhar satisfeito para mim ou para você. Que tristeza, né? Então a gente tem que realmente fazer o máximo que a gente pode para agradar o Senhor. E Ele nos ama muito, Ele fez muito por nós. Então a gente tem que pensar nisso muito seriamente. Haverá um julgamento para a igreja também. Agora, em último lugar, a regeneração do universo. Depois de tudo isso acontecer, no mesmo dia, Deus fará novos céus e nova terra. Irmão, Ele vai mudar tudo. O universo inteiro vai ser reformado, ou talvez até totalmente recriado, e a terra também. A terra tornará ser um paraíso, e toda a maldição que existe hoje na criação vai ser removida. Não haverá, como a gente coloca aqui, o mal será completamente banido da nova criação. Deus vai fazer novos céus, nova terra, um universo novo, uma terra nova, e o mal será completamente banido da nova criação. Como assim? É porque o inferno, o lago de fogo, não vai ser considerado como parte da criação. Por isso que ele é um local isolado, é um lugar à parte, é um lugar destacado e, vamos dizer assim, separado da criação. A criação inteira, a nova criação, não vai sofrer nenhuma influência dos ímpios e dos demônios e do diabo. Eles vão estar totalmente isolados e não vão participar. É por isso que é necessário o inferno, gente. Porque Deus poderia fazer duas coisas. Ou destruir e aniquilar de uma vez por todas todos os seus inimigos, ou colocá-los no inferno. E o que Ele decidiu foi colocá-los no inferno. Eu não sei porquê. Isso aí Deus é que sabe. Poderia ter destruído? Poderia. Mas Ele preferiu realmente deixar todos existindo eternamente e sendo punidos pelos seus pecados. A gente pode achar isso injusto agora, mas quando chegar o dia do juízo, que a nossa mente não tiver mais pecado, a gente vai entender todas as coisas. E toda a humanidade vai dobrar o joelho, dizer que Jesus Cristo é o Senhor e declarar que Deus é justo. Então, a justiça de Deus será totalmente vindicada. Então, não haverá mais mal na criação. Mal completamente banido. O povo de Deus habitará na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Toda a eternidade. Não quer dizer que nós vamos ficar confinados à cidade de Nova Jerusalém. A gente pode muito bem ter acesso a vários outros lugares, ou até o universo inteiro, Deus o sabe. Mas o fato é que Paulo falou que todo o universo é nosso. Tudo é vosso, disse o apóstolo Paulo. Nós somos herdeiros de todas as coisas. Então, o planeta Júpiter é nosso. Saturno, Urano, Plutão e todas as galáxias são nossas. Propriedade do povo de Deus que é herdeiro com Cristo. Então,
Continuando aqui, os servos de Deus estarão com Deus e seus anjos, uma companhia maravilhosa, né? Toda a igreja, Israel, a igreja, os anjos e Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Nova Jerusalém. Todos os servos de Deus serão santos e justos, não haverá mais nenhum resquício de pecado, nenhuma sombra de mal algum. Todos serão santos e justos. Agora, interessante é o seguinte, vai ser santo e justo lá aquele que aqui, em alguma medida, já é santo e justo. Só os santos e justos vão herdar o reino de Deus. Só que lá nós seremos santos e justos completamente. Completamente. Santos e justos. Não terão nenhum tipo de sofrimento. O Apocalipse fala isso, né? Não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem clamor. Todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá enfermidade, não haverá morte, não haverá nenhum sofrimento, nenhum sequer, nem pensamento, nada. Tem pessoas que pensam assim, como que eu vou conseguir estar no céu, sabendo que a minha família está no inferno, e como que eu vou conseguir? A resposta eu não tenho para te dar com perfeição, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que não haverá sofrimento nenhum no céu, então você não vai estar triste com nada. Uma das respostas é a seguinte, é que eu já falei. Quando chegar o dia do juízo final, nós vamos ver que todos os que não creram justamente receberam a condenação. Então não haverá essa questão de ter pena dos condenados, porque vai se provar a culpa de todos eles. Isso nós não entendemos muito bem agora, mas vamos entender no futuro. Então não haverá nenhum tipo de sofrimento no céu. Estarão plenamente felizes para sempre. Para sempre. Olha só, gente, plenamente felizes. Não é só felizes, não. Plenamente felizes. E para sempre. E aí a gente termina esse estudo com o texto do apóstolo Paulo que nós lemos. E assim estaremos sempre com o Senhor. Eu acho essa frase maravilhosa. Essa frase resume a salvação. Só com pouquíssimas palavras, Paulo resumiu toda a nossa esperança, toda a nossa alegria futura, tudo o que nos aguarda. Assim estaremos, nós estaremos com o Senhor. Que maravilha! Habitar com o Senhor. Você ama Jesus? Você sabe que tem gente dentro das igrejas evangélicas que não dá a mínima para Jesus? Não se importa nem um pouquinho com Ele. Quer saber de bênção, de vitória. Mas o cristão ama Jesus. Então, se você ama Jesus, você quer vê-lo. Você quer ouvir sua voz, você quer estar com Ele. Então, nós estaremos com o Senhor. Não só com Cristo, mas com o Pai, com o Espírito Santo. E estaremos sempre com o Senhor. Nunca vai haver um momento em que a gente vai ser retirado da presença do Senhor. Nunca mais. Sempre com o Senhor. Por toda a eternidade. Meu amado irmão, se essas coisas não te emocionam, se essas coisas não te dão esperança, se essas coisas não alegram o teu coração, você precisa rever a tua experiência espiritual. Porque o cristão, a base da sua alegria é isso. Toda a base da sua esperança, da sua alegria, da sua vitória é essa frase. Se você está preocupado somente com quanto dinheiro você tem no bolso, com como você vai comprar aquele objeto, como você vai pagar suas contas, como é que você vai fazer aquele tratamento daquela enfermidade, ou como é que você vai resolver aquele ou aquele problema, ou como que você vai estudar, ou trabalhar, ou casar, se você só pensa nisso aqui, nessa terra, nunca você pensa nisso aí, você não nasceu de novo. Não nasceu de novo.
É claro que o cristão se preocupa com as coisas aqui da terra, não tem como não se preocupar, mas sempre tem aquela esperança, aquele desejo. Eu vou habitar com o Senhor, eu vou morar com o Senhor, eu vou estar com o Senhor. E essa é a esperança, e essa é a realidade, é assim que vai acabar essa era que nós vivemos e começar a verdadeira nova era. Não a era de Aquários, mas a era do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo. Meu amado, se você não se alegra com isso, eu não sei mais o que pode te alegrar de verdade. Se alegre com isso, concentre a sua vida nisso. Isso nos iguala, isso coloca nós todos iguais. Todos nós vamos ter uma felicidade eterna, não importando se nessa vida nós tivemos dinheiro ou não, se a gente teve saúde ou não, nada disso vai ser diferença para nós. Nós todos estaremos com o Senhor na glória eterna. Que você possa acreditar nisso com todo o seu coração. E você está assim, se você tem alguma dúvida, põe a tua confiança no sangue de Cristo. O caminho da salvação é Jesus. Acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, veja a si mesmo como um pecador, confesse teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, e pelo sangue dele, ele garante um lugar para você lá também.